Salve, salve, nação correria. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Maiara entrou na minha. Estamos gravando de manhã aqui. Somos do Bom Dia agora. Agora é bom dia. Agora é a turma do Bom Dia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo. Se você já conhece a gente, chega mais para mais uma conversa. Uma introdução rapidinha. Eu sou a Monize, junto com a Maiara. A gente criou a Nação Correria, que é ajudar você a entender que você já tem o que é mais procurado, desejado, bem pago pelas empresas, que é a tal da inteligência emocional. Como que a gente faz isso aqui? Através de diversos reacts de vários tipos, de várias pessoas, mostrando que com pequenas lapidações, pequenas melhorias no seu comportamento, você vai conseguir ter uma vida mais digna, uma vida de sucesso. Claro que passa pelo trabalho, mas vale para toda a sua vida pessoal. Então, tudo na vida que você conseguir aplicar a sua dose de inteligência emocional, você vai ficar melhor. E você já tem isso. E como a Maiara sempre fala aqui também, esse canal é para todo mundo, mas se você vem de escola pública, você tem a obrigação de ficar aqui com a gente. Nós viemos de escola pública e a gente entendeu, depois de muita vivência, aqui juntas nós temos mais de 27 anos de carreira, que justamente lá naquele ambiente de escassez, que falta tudo, nada organizado, que são construídas, criadas as principais habilidades hoje que compõem a inteligência emocional e que são aí bem remuneradas pelo mercado. Então, fica aqui que você vai entender que você já tem isso aí, só precisa aprender a usar. Exatamente. Aí tem o que acontece muito também, a galera não sabe o que é inteligência emocional, né? E a gente fala muito inteligência emocional, o que que é isso, o que que é isso. E aqui a gente pegou vários exemplos, assim, desde vídeo de culinária, do MasterChef, desde vídeo de youtuber conhecido fazendo react, desde, assim, de vídeo de tudo isso para te mostrar que a inteligência emocional existe em todos os momentos da vida, independente da área que você queira seguir. Então, o objetivo daqui desses reacts é exatamente esse, é mostrar para você, te provar, jogar na sua cara onde é que está ou onde que falta a inteligência emocional. E assim, com base em provas daquilo que a gente está falando e mostrando, aí você começa a entender um pouquinho mais sobre o que que é isso. É isso aí, bora lá. Hoje a gente vai fazer um react. É um vídeo curtinho, um trecho de uma entrevista completa que o Bernardinho, técnico de vôlei, você conhece o Bernardinho, né? Eu acho que assim, pode falar todo mundo, mas acho que boa parte dos brasileiros sabem que é o Bernardinho, pode não acompanhar de perto, mas já ouviu falar. É um grande exemplo aí de construção, conseguiu várias medalhas olímpicas, então é um cara que entende sobre chegar ao topo. Então, bora lá o vídeo dele. Beyond the game. Sabe que na faculdade tem outro cara que eu gosto muito, que é o Almirante McRaven. Foi comandante da Navy SEAL, né? Eu tenho uma admiração enorme por ele. Os caras casca grossa. Mas é aquele que acha que a grossa, cara, tão... Ele é sensível em relação às pessoas, aos times, e tal, mas straight. O que é? Não tem, mais ou menos. É isso, meu irmão, não tem aqui. Genial. E tem uma história muito interessante, né? Ele tem várias. E eu faço na faculdade uma dinâmica McRaven, a gente fala dos valores, dos conceitos, de disciplina, daqui e dali. Eu faço um pitch com a garotada. Teve um semestre, foi muito representativo. Eu tô lá, depois de 2016 da Olimpíada, me chamaram para dar uma palestra, fui lá e me chamaram, pô, vem dar umas aulas aqui e tal. Eu sou convidado. Eu queria endurecer um pouco, queria que a aula fosse às 6 da manhã. É isso aí. Às 11, depois do treino, 6 da manhã, depois da corridinha. Já pedalou, já correu. Mas aí, e nesse semestre, eu fiz agora essa semana, eu fiz com a garotada. Foi bem diferente o resultado agora, foi legal, mas foi diferente. Mas teve um semestre que me chamou muita atenção. Porque no final da nossa dinâmica, eles fizeram um pitch para mim. Como são jovens, em tese, empreendedores que querem empreender, tem sempre a história do pitch, você vendeu o seu projeto, né? Aquela história do pitch do elevador, você encontrei o sou Denis, é um investidor, eu encontrei um elevador, porra, eu tenho 1 minuto para chamar a atenção dele. Até o 12º andar para tem que chamar a atenção, exatamente, tem que vender esse curso aqui, um cara tem que vender. Nós temos o pitch do livro aqui, só para... Vamos lá. E aí, mas qual é o conteúdo do pitch? Não é vender uma ideia sua, é se vender para mim, seguinte aspecto, você vem trabalhar comigo, jogar comigo. Trabalhar aqui, vamos trabalhar, ok. Quero saber qual é o seu ponto forte. O que você vai trazer e agregar de valor para o nosso time? Vou contribuir assim, porque eu sou bom nisso. E qual é o seu ponto a ser trabalhado? Isso daí é uma questão que tem em quase todas as entrevistas. Eu confesso que eu não fiz muitas entrevistas na minha vida. As poucas que eu fiz, eu já consegui entrar.
não todas, né? Pera ainda. A gente entrevistou aqui o Caio Meirelles, aliás, tá lá no podcast dentro do Spotify, a entrevista dele. E ele sim, assim, de 100% das entrevistas que ele fez, ele passou em todas. O meu deve estar ali uns no 85%, alguma coisa assim. E todas elas as pessoas perguntam, né? Qual que é o seu ponto forte? O que você tem a agregar aqui com o time? E é muito difícil quando a gente tem que falar da gente. Beleza, eu posso falar, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa. Imagina, eu com 19 anos respondendo lá em uma multinacional. Qual é o seu ponto forte? É por isso que você tem que se preparar, cara. Você tem que se preparar muito antes de ir para uma entrevista. Ele tá falando aí, faz o seu pitch, o pitch. Pitch nada mais é do que você se vender de uma forma rápida, né? O recrutador, a pessoa, ela tá ali, que nem ele usou o exemplo, né? Você tá no elevador. O elevador é rápido, ele não vai parar pra você ficar ali se apresentando, contando sua história da Manuel Carlos, lá da novela das 9 da Globo. Você precisa ser rápido e você precisa ter isso na ponta da língua. Então fica aí uma dica para vocês. Anota, pega uma folha de papel mesmo, esquece esse negócio de, eu não tenho um caderno mais bonito, vou ir comprar um caderno, depois eu faço. Não, você vai pegar uma folha de papel, um lápis que seja, separa em 2. Aí, em 2 partes. A primeira parte, qual que é o teu ponto forte? A segunda parte, qual que é o teu ponto fraco? Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. É óbvio que você não vai colocar no ponto fraco, eu não sei fazer arroz. Gente, isso para a empresa não vai mudar nada na vida do recrutador. Seu ponto mesmo é interpessoal, sabe? Não suas habilidades culinárias. E aí você já é uma forma de você ter mais clareza e ir se preparando e até melhorando aquilo que você precisa melhorar no ponto fraco e aprimorar aquilo, deixar melhor ainda o teu ponto forte, né? E trabalhar mais isso. Isso daí é uma dica que você pode ter uma diferença muito grande aí no momento de uma entrevista. Você tem. E o que depois a gente tem uma aula aqui que a gente fala, né, como passar em entrevista, falar de todas as perguntas que caem, tudo certinho, mas é isso que a Mayra falou, né, o pitch que ele tá falando aqui, o pitch é uma linguagem bem de empreendedor, mas traduzindo-se para uma entrevista, você tem que passar numa entrevista, e é você falar suas qualidades que se relacionam com aquela vaga, com aquela empresa, igual a Mayra falou, você pode ser bom de fazer arroz, você pode ser uma pessoa muito bom de relacionamento, mas de repente é uma vaga que precisa que você seja concentrado. Não faz muita diferença você ser a pessoa super de relacionamento. Então, você vai ter que tentar buscar alguma qualidade sua que se conecta com alguns pontos daquela empresa, daquela vaga. Isso é muito importante. E junto dessa sua, né, tabelinha que a Mayara acabou de ensinar aqui, pergunte para as pessoas mais próximas de você o que elas veem de qualidade e de defeito em você. Porque muitas vezes a gente não consegue observar com clareza, ainda mais quando a gente é muito novo, quais são as nossas qualidades e quais são os nossos defeitos. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente acha que é uma super qualidade e a pessoa que convive com você fala, nossa, não, você definitivamente não tem. Essa pessoa com frequência. Acontece com frequência. Inclusive, eu vou postar aqui no Shorts. Me lembre que eu vou postar aqui no Shorts. Quando eu postar, eu deixo o link aqui embaixo. Uma vez, há uns 1 ano atrás, Moniz, talvez, acho que foi 1 ano e alguma coisa, 1 ano e alguns meses atrás, quando a gente estava começando com Nação Correria, eu saí daqui de Floripa, fui lá para São Paulo fazer uma reunião com a Moniz e com o Peterson, que também estava junto no projeto, mas depois o Peterson seguiu carreira solo. E aí a gente estava falando de... Ai, eu não lembro exatamente o nome. Era comunicação. E aí eu tomei um susto, porque a Moniz falou assim, eu não lembro qual que foi exatamente o argumento, como que a gente chegou naquela conversa, mas era assim, você acha que eu sou grossa, Moniz? Sim. Gente, eu jamais... E a Mayara perguntou como algo, assim, aquela pergunta você tem certeza que a pessoa vai falar não, claro que não. Não, porque eu sou grossa, sim. E foi um baita susto que eu falei, nunca me chamaram de grossa, nunca, imagina, eu toda na mastreta aqui. Aí você foi tirar a prova, lembra? Peterson, não, peraí, Moniz, não sei. Ô, Peterson, eu sou grossa, aí o Peterson não é mais polido. Então, amiga, é que você é muito direta em alguns pontos. E aí é por isso, é muito importante, depois disso, que aí eu tive 2
provas, né, de Moniz e Peterson, tudo começou a aparecer na minha frente. Por exemplo, se eu saí de lá e fui no aeroporto resolver uma questão. E aí, no aeroporto, apareciam os livros. Como se comunicar melhor? Como fazer isso? Parece que o universo vai te dando as dicas, os sinais. Então, pergunte sempre para mais de uma pessoa. Porque quando a Moniz me falou, eu falei: "Não é possível, vou perguntar para outra pessoa". Perguntei para outra pessoa e, ó, era possível. Então, pergunte para mais de uma pessoa sempre, porque às vezes a percepção que aquela pessoa teve contigo, a percepção que sua mãe tem de você é diferente que um amigo seu tem de seu, né. Então, pergunta para mais de uma pessoa e vai anotando. Aí, se fizer sentido para você aquilo, assim, se 10 pessoas te falarem uma coisa e você ainda falar: "Ah, não faz sentido", então você reveja esse seu ego. Mas anota todas as percepções que as pessoas estão colocando e avalie aquilo ali, porque você pode não saber, eu não sabia que eu estava sendo grossa. Melhorou depois daquele feedback, né? É, Melhorou com depois. certeza, gente. O negócio é, eu tinha um chefe que inclusive a Moniz também teve esse mesmo chefe, aí que não era chefe direto, né, a gente estava ali na parte da liderança, ele estava na parte da presidência, era outra coisa, era outro nível, mal tinha contato com a gente. Mas eu me lembro de uma vez que a gente estava num evento e eu fui perguntar alguma coisa para ele, assim, porque tinha aquele espaço que você pode falar com o presidente, né, tipo falar com o presidente da república. E ele falou assim: "Eu posso ter fama de grosso, eu posso parecer ser grosseiro, mas você nunca vai sair de uma reunião comigo com dúvida ou achando que eu quis dizer alguma coisa". E eu achei aquilo bárbaro, eu falei: "Ótimo". Mas, naquela época, né, era bárbaro, depois que você aprende que tem várias formas de se comunicar e não necessariamente você precisa usar da grosseria para isso, porque você esquece esse papo de Pequeno Príncipe, tá, tu te torna eternamente responsável pela forma com que o outro te entende, porra nenhuma. Sim, quer dizer, volta, totalmente. O que o Pequeno Príncipe fala ali, Moniz, me ajuda se eu estiver errada. Você é responsável pelo Eu não aquilo que você sou. fala e não pelo aquilo É, que as pessoas entendem. Mas não, você é responsável sim pelo que as pessoas entendem. Se você não usou uma é. comunicação boa, meu querido, a responsabilidade é 100% sua. Então, não, isso quer dizer que você tem que ser grosseiro, direto, muito objetivo? Não significa. Mas eu, É. naquela época, entendi que era melhor eu parecer isso do que ter uma comunicação duvidosa, enfim. Mas a gente É, muda, né, a gente melhora. e eu acho que depende muito do cargo, do momento que você está, né? Essa pessoa que a Maia está falando era o VP da empresa, que todos os reportes, exceto o financeiro, todos os reportes eram para ele. Então, assim, ele tinha uma infinidade de interfaces de responsabilidades e tal. A comunicação dele era o mais direta possível, rápida possível, porque já tinha aquela e mais 30 para serem respondidas, né? Então, ali cabia uma comunicação extremamente direta. Dependendo do posto que você tá, você tem que ser mais persuasivo, argumentar mais, defender mais ideias. Dele, como a opinião dele era final, ele não discutia muita Não coisa, tinha esse ele tempo, né. podia ser muito objetivo e muito direto, né? Sim. Bora lá. Olha, autoconhecimento e humildade. Todos nós temos que melhorar, tem que melhorar aqui, ele tá ok. E aí, nesse semestre, foi assim, uma coisa que chamou muita atenção. Pontos fortes foram diversos. Trabalho bem em equipe, sou criativo, eu tal. Aí, ok. Pontos fracos foram só 2. Caramba, é um problema que dói em todo mundo. Todos. Eu não sou disciplinado. Juventude. Procrastino. Não gosto de processo. Não, tem que ser meio free, sabe? Free rider. Não processo, não. Não. Prazo. Tempo. Vamos lá. Deixa por uma hora, vai, tá. Tudo assim. E o segundo, lida mal com as frustrações. Recebe um não, Já desmonta. Não teve água. Resiliência. Isso é muito real, né? Quando eu vi esse vídeo, e aí relacionei muito com os principais objetivos aqui que chegam da turma da Nação Correria, que é, eu quero ter a minha liberdade, eu acho que essa palavra liberdade passa por todo mundo, que bom, a gente tem que buscar mesmo a liberdade, é um baita valor. Mas quando a gente fala da liberdade profissional, é como se fosse essas promoções de cashback, sabe? Que você compra alguma coisa e recebe o dinheiro de volta. Você só vai ter a sua liberdade profissional depois que você entender que você tem que ser disciplinado e resiliente. Faz esse teste, investe em você, investe no seu trabalho, no que você está fazendo. Seja disciplinado e seja resiliente. Não desmorone diante de um não, que você vai receber muitos. A liberdade vem. Cara, ela vem.
Exatamente, só não concordo com a questão que ele fala, eu não sou disciplinado, questão da juventude. Gente, o que eu conheço de gente, Não, independente da idade, independente da que não idade. é disciplinado, tá? Tudo isso que ele falou só tira a parte da juventude, que cabe para todo mundo, de resto, vamos seguir. Não, eu mesma, assim, eu demorei muito para construir disciplina na minha vida. A minha educação, ela foi educação mesmo de pai e mãe, ela foi uma educação regada com muita liberdade. Então, por isso que o ativo liberdade é muito importante para mim. Os meus pais me educaram da seguinte forma: faz o que você quer e você vai pagar as consequências por isso. Assim, eles explicavam os riscos, se você fizer isso, você vai colher isso e tal, mas escolha o que você quer colher. Mas, por outro lado, eles nunca me exigiram uma super disciplina. Colocou Moniz em 10 escolas de inglês, Moniz não gostava de nenhum, inventava desculpa para sair de todos. Minha mãe falava, tá bom, sai. Um dia você vai pagar o preço dessa conta. E hoje eu pago, tipo assim, meu inglês é sofrível e tal. Tô sempre tendo que aprender. Se eu tivesse aprendido lá atrás, tipo, você vai, isso aqui é importante, como eu tive vários amigos que as mães falaram. Você vai aprender inglês, é importante, você vai chorar nas aulas, você vai chorar que tá indo, mas você vai continuar fazendo isso. Eu não tive, então, assim, a disciplina eu fui aprender muito mais velha, o quanto ela é importante e real. Exatamente. O quanto ela é importante e real. Então, assim, o quanto antes você aprender a ter disciplina, é o que ele fala aqui, as pessoas querem, eu quero frio, não quero processo. Gente, para tudo você tem processo na vida. Você tem hora de almoçar, você tem hora de jantar, e não adianta, não, eu quero almoçar às 5 da tarde, jantar às 2 da manhã. Vai fazer mal para o seu organismo. Então, assim, se nas coisas mais simples da natureza existe um processo, tem que ter processo para a maior parte das suas coisas acontecerem. Exatamente. Você fala resiliência. Exatamente. Resiliência. Disciplina e resiliência. Os dois lados do não. Disciplina é dizer não para aquelas. Para dizer sim que você tem que fazer e porque você quer mais. E resiliência é lidar com os não. Você vai dizer não. Esse negócio de dizer não, ontem eu até fiz um vídeo sobre isso, falando também sobre o poder da disciplina, a importância da disciplina, na verdade, e que as pessoas perguntam, né, mas vocês são disciplinadas o dia todo? O dia todo não, mas todos os dias. Então, tem momento que eu vou falhar ali na janta, tem momento que eu vou falhar ali no horário de alguma coisa, mas todos os dias, em algum momento, eu vou exercer a minha disciplina. E a outra parte que também fala no vídeo que ele tá falando agora, que é sobre o falar não. A falta do falar não te leva a ser uma pessoa indisciplinada, porque qualquer coisa que chega é sim, 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 sim. Vamos fazer isso, sim, vamos fazer aquilo, sim, vamos sair agora, sim, vamos comer sorvete no café da manhã, sim. Você não vai ser disciplinado nunca. A primeira palavra, né, eu cheguei até a pesquisar qual que é a palavra mais difícil do português. Apareceu lá inconstitucionalissimamente e várias outras palavras nessa pegada, assim, sabe? Piparógrafa, e eu falei, cara, faltou uma aqui. Eu acho que uma das top 3 palavras mais difíceis, tirando essas de ter dificuldade em falar, em ser pronunciada, uma das palavras mais difíceis que tem para falar também é o não, né? A galera não sabe falar não. E é um medo muito grande, tipo, eu vou falar não, eu vou ser chato. Eu vou parecer. Não, fulano não vai querer mais sair comigo se eu falar não agora. Eu sempre falo não. E é exatamente isso, assim, que nem aquilo que eu acabei de falar, né? Você é responsável sim pelo aquilo que a outra pessoa entende. Então você dê argumento, fala, não vou porque eu tenho que fazer isso, não vou porque eu preciso fazer aquilo, não vou porque eu não quero. Se falar o não friamente para você é um problema, então dê o não e uma justificativa depois. Mas não deixe de dar o não, porque o não, a falta do falar o não que tá te deixando numa situação cabreira em questão de disciplina. Você está falando isso, mas sabe falando sobre o não, sabe uma leitura aqui, um insight que me veio aqui, criança bebezinho, primeiras palavras, a criança verbaliza, uma das primeiras palavras que a criança fala é não, talvez porque ela ouve muito dos pais, não pode, não põe a mão, não põe na boca, não. E a criança verbaliza o não, né? Eu sempre convivi com criancinhas e a criança verbaliza o não. Então, tem algum vídeo que a gente fala aqui, talvez do Rubem Alves e tal. Algumas vezes a nossa inteligência emocional, a gente fica tão vítima do excesso de informação, da hiperinformação, a gente é rede social, informação chegando o tempo todo, que às vezes a gente precisa voltar lá para o nosso eu criança, né? Para resgatar coisas que a gente já fazia
organicamente, instintivamente. A gente falava não, 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 não. E aí depois que a gente cresce, a gente vai tentando se modular tanto, de tantas formas, que a gente quase perde uma identidade. Falar não vira um sofrimento, problemaço, assim, né? né? Sim. Não, mas, cara, quando a gente virou adulto, muita coisa sai da ordem natural das coisas. A gente esquece de respirar, gente. Presta atenção em como que você respira tudo errado. É Quando a verdade. gente nasce criancinha, a gente respira bonitinho, caminho. Olha aqui a barriguinha de bebê fazendo o movimento certinho da onda, da respiração, do ar entrando, o ar saindo. A gente sabe falar não, a gente sabe. De repente cresceu, esqueceu tudo. É verdade. Então, tenta fazer alguns resgates. Isso vai ser importante para você aprender a construir a sua disciplina, que basicamente parte do o que eu quero e o que eu não quero. Simples assim. Ou não, mas você faz. E o esporte é muito interessante, que a gente tem que treinar, naturalmente você treina disciplina, você repete, vai de novo, mais uma vez, vai. E você resiliência. Não, foi cortado, perdeu, não foi, volta. Chora, fica desesperado, volta. Jogou melhor, perdeu. Perdeu, volta. E aí, o que você faz? Se você chora, vai. Se você realmente jogar, você vai. É uma metáfora mesmo muito potente da vida, né? E aí eu fiz assim. É uma metáfora da vida. Total. Eu virei pra garotada e falei assim: vocês querem treinar? Porque eu não sou um professor, sou um treinador, né? Querem treinar? Eu não sou nem treinador, eu me tornei um pouco um treinador, eu sou economista de formação. Tô enferrujado, mas economista de maior sucesso. Outro ponto aqui curioso, que é fora da pauta, mas é que o Bernardinho é um economista de formação, ele é formado em economia e é técnico de vôlei. É uma das coisas que a gente fala sobre, você vai ter muitas carreiras ao longo da vida, e parece que se fala hoje, não, o Bernardinho, quantos anos tem o Bernardinho? 60 e poucos anos. E olha isso, teve 2 carreiras totalmente antagônicas, ser um economista e ser um treinador de vôlei. Então, não se apega, tem gente que estudou uma coisa, teve um sonho, né? Um sonho muito novo, às vezes ser jogador de futebol, ser alguma outra coisa, não viveu aquilo e fica refém, é um sofrimento. Gente, bola para frente, tem muita coisa a se viver e se viver feliz nessa vida. Exatamente, só uma questão, né? Tem muita gente que você viu também que tá tentando de tudo. Eu tentei ser jogador, eu tentei ser economista, eu tentei ser surfista, eu tentei ser boiadeiro, eu tentei. No primeiro não que você recebe, ou na primeira deslize, na primeira dificuldade que você vê, você já fala, não é para mim, vou mudar, você não vai ser nunca nada na tua vida mesmo. Quer dizer, nada, né? Nada profissionalmente falando. Mas existe ali uma resiliência de você entender que é difícil mesmo, tipo, você vai pegar uma onda, você não vai sair o Medina na primeira tentativa, nem na segunda, nem no primeiro ano, nem no segundo ano. Eu falo quando eu queria meditar. Eu fui conseguir meditar depois de 2 anos tentando. 2 anos. E a galera fala, eu tentei meditar, não consegui, não é pra mim. Mas quantas vezes você conseguiu? Você tentou? Eu tentei 3 dias. Porra! Tipo, você precisa ter essa resiliência que ele tá falando. Se depois de um período, você coloca um período de verdade, não vai colocar uma semana aí de teste. Você coloca um período, não deu certo naquele período, aí realmente você desistiu, fala, pô, não é pra mim mesmo, eu tô tentando bastante tempo que não tá indo, aí muda. Mas a resiliência não significa que você tem que ficar batendo a cabeça para sempre na mesma coisa a vida inteira, não é nada disso. Mas significa sim que você vai precisar equilibrar suas emoções. E aí entra a tal da inteligência emocional. Exato. Tive um antigo chefe que ele falava muito, né? As pessoas vêm muito com essa coisa, não precisa de faculdade. Olha aí, Steve Jobs não terminou a faculdade, acho que o Mark Zuckerberg também não terminou a faculdade. Ele falou, então, mas é o seguinte, mas eles entraram em Harvard. Faz o seguinte, entra em Harvard, que é difícil pra caralho, aí depois você pode desistir, mas primeiro você tem só essa jornada de construir, de chegar em Harvard, de estudar lá 2, 3 anos, então faz isso, primeiro você passa lá em Harvard, estuda 2 anos, aí depois eu deixo você desistir, mas não olhar assim, olhar só o fim, né, o fim do processo, não se formou, mas o que ele fez antes dessa carreira dele? Exatamente, né? Tem uma questão aqui de um influencer, não sei se é influencer, mas trabalha aqui com a internet, tá tentando a vida de influencer, e ele passou na USP, só que passou na USP, não gostou ali do método de ensino, não gostou e mudou tudo, saiu da vida e foi fazer outra coisa. E aí ele vende, né, tipo, eu saí da USP para viver uma vida dos meus sonhos, nananã. E ele ensina as pessoas a viver a vida dos sonhos, só que assim, o cara tem capacidade de passar na USP, se der tudo errado, ele tem o conhecimento necessário, assim, para voltar e passar. Significa que quem passou uma vez passa sempre? Não, significa isso, mas significa que ele tá mais perto do que você, probabilidade é que maior. nunca passou.
Então, cuidado com esses gurus que vocês veem na internet. Às vezes faz muito sentido o que eles falam, porque eles estão mexendo com o sonho, com o desejo de vocês. E o marketing faz muito isso. Qualquer Ai. coisa que você vê na TV, na internet, qualquer coisa que você enxergar de propaganda, foi feito um estudo, pelo menos deveria ter sido feito um estudo muito antes para saber o que você quer. Qual que é o teu desejo, qual que é o teu medo. E aí eles vão bater muito nessa dor. Só que cuidado com quem que vocês estão seguindo exatamente, porque é exatamente isso. As pessoas têm olhar seu só o sucesso, têm seu finalzinho, sucesso, beleza, mas olha a história inteira né? e vê se você tá páreo daquela história, É. porque se der tudo errado na sua vida, você vai passar na USP, eu duvido. Não olha só a fotografia do momento, olha o filme inteiro. Se dedica aí um tempinho e entende o filme inteiro. Exato. Economista Só austríaco, isso. Sabe que eu fiz postagem de banco de investimentos e tal. Todas as nossas escolhas são bifurcações, na verdade. E eu fui estagiário do Banco Garantia. Lá atrás, pesquisas elas e tal, ano 84, tinha Olimpíada. E eu escolhi para a Olimpíada e ficar no banco. Eu hoje poderia patrocinar 1000 times. E tô correndo atrás de patrocínio, eu ia patrocinar, estamos aí, desesperado. Aí eu encontro com a turma, tal. Que nada, você que é feliz, sou feliz, mas faz um beijo pra mim que eu tô doido. E aí eu, tava ali falando sobre isso, então, aí eu falei, vamos treinar? Aí eu falei, vamos treinar. Aí eu pensei, vamos treinar, vamos que bater bola. Vamos treinar, nego. Vai E aí, meter parafuso aí, começar com o E aí o que eu propus? A aula vai de 1 às 3 segunda-feira. Continua de 1 às 3 segunda-feira, tá lá. Um dos maiores dispersores de foco e tal é isso aqui. Eu falei, é uma ferramenta importante, mas quantas vezes você entra lá e não é ferramenta só para dar Dá uma olhada no Insta. no Insta, no Zap, ali das coisas. Então é o seguinte, e a garotada, que é muito Louca mais da vida. antenada, então no TikTok entra em tudo. Em 1 minuto. Ele tem 3 coisas ao mesmo tempo, na verdade. Eu falei, vem cá, durante 2 horas ninguém toca no celular. Boa. Aí ninguém começou a falar. Tem isso aqui, né? Proposta. É treino. Eu sei. Não, você tem um problema, tá? O telefone fica aqui, ó. Eu atendo pra você, eu chamo, tá aqui, ó. Caso contrário, não. Aí- Aqui é o Bernardinho, seu filho tá vomitando em quadro, eu já te ligo daqui a pouco. Aí, né, primeiro, não toca no celular. Aí, um menino lá atrás, 171, gente boa. Gente boa, Tem, gente tem, boa, tem, gente tem, boa. tem, Gente boa não sobrevive. Não sobrevive. Sempre é, O cara no 1 morreu. Aí o garoto lá atrás, professor, o que vai falar? Isso aqui é muito duro. Só na ideia. Matéria e tal, só 2 créditos. O senhor obriga a gente a ler, eu não obrigo ninguém a ler. O que eu faço para estimular? Eu dou um bônus se você ler. Você não quer um bônus, você não precisa ler. Mas lê um livro, e também não escolho. Claro que eu faço uma curadoria, mas é qualquer livro ali. Mas um livro que faça sentido ali pro nosso, mais ou menos, nosso negócio, a biografia de um cara bacana de negócio e tal, ótimo. Cria o hábito. Você ganha um bônus. Você não precisa ganhar um bônus. Eu só ler, não tô obrigando. Mas é mesmo, cara, matéria e tal. Pô, e agora eu não posso tocar no celular. Aí ele virou e falou assim, vou trancar essa matéria. Era tudo que eu precisava ouvir. Deu a brecha. Você vai trancar? Começa assim. Você tem uma dificuldade aqui, o que você faz? Tranca a matéria. Corre. Você tem a dificuldade ali, você tranca o projeto. Você sai daqui do trabalho, porque foi duro, você larga o time, porque o treinador deu uma bronca em você. Você vai se tornar um trancador da vida. Aí você escolhe o que você quer. E a grande questão é essa. Tem pergunta, quantas pessoas têm dificuldade de dizer não? Né? E pais, muitas vezes, essa loucura toda, e nós, professores, quer dizer, professores e treinadores e tal, quem tem, né, pessoas, times que você de alguma forma orienta, ali, mentora, tal. Se você não disser um não educativo, Vai criar trancadores. trancadores. E você vê, assim, E é isso, né? Quantas vezes, e eu falo também por muitas vezes já fiz isso, da primeira dificuldade, da segunda, da terceira, você desistir. Se é algo que faz sentido para você, se você quer construir, de verdade, a gente não tem poucas coisas na vida que são duradouras, que vão te levar adiante. É muito fácil de fazer. Tem coisas fáceis e prazerosas, e a nossa vida tem que ter esses momentos também fáceis. Estar com um amigo é fácil, sair para jantar é fácil, ter um hobby é fácil, que Mas gostoso. o que você gosta é fácil. Mas para construir alguma coisa, você tem que conseguir passar e conviver. Não é só passar, é conviver com o desconforto de alguma forma. Com certeza. Tem uma frase que rola muito, e eu não sei como é que tá em São Paulo, mas aqui em Floripa, que é a Ilha da Magia. A Ilha da Magia é dividida exatamente em 2 grandes países, praticamente, porque é tão diferente que são 2 culturas muito distantes. O norte da ilha, que é uma cidade estruturada com prédios e tudo, e do leste ao sul da ilha, que é natureza geral, não tem prédio. Eu mesma, eu moro num vilarejozinho de pescadores, numa capital. E aqui do lado do leste para baixo, tem muito uma mentalidade do ninguém tem que nada.
Gente, vocês Odeio têm que essa tanta frase. coisa. Nossa, Eu vocês odeio têm essa que frase, eu tanta coisa. odeio. Eu peguei um exemplo claro, tipo, esses dias estava um baita calor, né, acho que no Brasil inteiro, não só aqui, não só aí, mas estava um calor insuportável. E aí, a gente estava numa roda de amigas conversando tudo, aí eu não sei o que surgiu o assunto, que alguém falou assim: "Gente, mas ninguém tem que nada, eu não tenho que nada". Eu falei: "Cara, tu tem que tanta coisa, por exemplo, agora tá um puta calor, tu tem que estar usando roupa, senão você vai presa, atentado ao pudor". Assim, você tem que tanta coisa. Tem que tanta coisa. E que, independente se você quer ou não, independente se você gosta ou não, é fazer o que tem que ser feito. A galera fala: "Ai, criança faz o que quer". Que criança faz o que quer? De Nem criança também criança faz o que faz. a mãe manda, sabe. Não existe o ser humano que faz. Se existir também é uma exceção da exceção. A gente Faz pode o que fazer tem um que ser react, feito. Mai, de frases populares que não fazem o menor sentido e você tem que deletar do céu, da sua tela, da sua Não, vista. você tá vendo uma trend que tá rolando de professores de criancinhas, que Não eles pegam vi. ditado popular. Nossa, é linda essa trend, vou te mandar. E aliás, fica E a a dica aí, criança a dica termina, eu aí. já vi. Fala um É, ditado qualquer e a criança termina, né? tipo, sei lá, Casa de ferreiro, espeto casa, de. ferreiro, espeto de madeira. Tipo, eles inventam, assim, o finalzinho faz Sim, muito mais sentido a parte deles, gente. Quem sim. faz Sim. aí os ditos populares, faz favor de consultar uma criança antes de lançar. A criança tem uma sabedoria que vale para a vida, gente. É isso. Exatamente, gente. E é exatamente isso, assim, o que a gente fala, o nosso objetivo aqui da Nação Correria, em te mostrar o que era inteligência emocional, e te mostrar o que é a importância de você ter a trindade, né, que eu falo, a santíssima trindade do mundo dos negócios, que é a inteligência emocional, o saber se comunicar e o saber se relacionar. Envolve também, porque a inteligência emocional envolve você ter resiliência, você fazer o que tem que ser feito, envolve você ter disciplina, envolve você lidar com frustração. Você vai ter que lidar com frustração. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu ia tentar pegar um exemplo aqui esporádico que poderia acontecer, mas não tem um exemplo assim. Você sempre vai receber algum não. Mesmo se você estiver indo trabalhar no lugar que você ama, na hora de almoçar, você vai comer um bolinho que vai estar ruim, você vai ser frustrado, assim, sabe? Sempre vai ter pequenas frustrações, não todos os dias, mas com bastante frequência na nossa vida. E não tem como fugir dela, você vai ter que saber lidar. E eu acho que É esse vídeo ensina isso, tudo meu isso. povo. O vídeo do Bernardinho, essa relação com o esporte ensina muita coisa, né? Eu demorei muito para entender quando eu via palestras de esportes e empresa, eu falava, nada a ver com a nossa realidade, mas tem tudo a ver com a realidade, né? Essa questão da disciplina, de você perseverar. E a gente gosta, né? Um dos hobbies do brasileiro é o futebol, é assistir tanto. E é isso, o time perde, Corinthians que não capaz da Libertadores. E aí, vai desistir de ir? Não, daqui o ano que vem vai de novo, vai tentar de novo, os jogadores vão lá e tudo E mais. tem que lidar com a pressão, não só do técnico, mas da torcida. A torcida vai na tua casa, esses torcedor louco, eles te acham na balada, eles não te deixam em paz. E você vai fazer o quê? Você vai sair do Corinthians? Você Vai pode, abrir? né? Não, É uma opção sua, mas você tem opção. Ou é você isso aí, fica ou meu você foge. povo. E fechando aqui, o que a gente sempre fala, você já tem inteligência emocional aqui na Nação Correria, seja com o CX, ou seja com os nossos programas que foram desenvolvidos com apoio do Google for Startup. Você vai aprender a usar o que você já tem. Simples assim, você não parte do zero. Muitos conhecimentos a gente parte do zero, começa lá no primeiro degrauzinho. Inteligência emocional, não. Você já tem. Você precisa lapidar, entender qual é a sua composição e ir para o jogo jogar com a sua inteligência. Basicamente isso. Fica aqui, Basicamente isso. conecta aqui nos nossos links, que você vai cada vez mais aprimorar a inteligência emocional que você já tem. Exatamente. Como a Monize falou de um dos programas que a gente fez, eu juro que eu só vou falar isso, aí a gente se encerra. Tem vários cursos, se você colocar aqui na internet, aqui no YouTube mesmo, tem vários vídeos, como ter inteligência emocional, como desenvolver inteligência emocional, como aplicar a inteligência emocional, mas não tem um acompanhamento. Então, exatamente pensando em ter o acompanhamento, porque a gente sabe que você desiste das coisas, a gente criou um programa que tem um acompanhamento nosso ali semanal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí você chuta, mas antes de clicar, coloca aqui nos comentários quanto você acha
que custaria? Quanto você investiria para ter esse acompanhamento que vai te colocar em outro patamar, seja na sua vida pessoal ou profissional? Que aqui a gente fala muito do profissional, né? Mas o pessoal também sai com bastante bônus dessa habilidade. Considere que a inteligência emocional, essa habilidade da inteligência emocional, a galera aprende aí em pós-graduação, MBA, especialização, e a gente está te oferecendo de uma forma muito simples, com acompanhamento muito prático. Chuta aqui quanto custaria. Por que eu faço isso? Chuta aqui quanto custaria, porque quando você entrar no link, você vai cair teu queixo na tua cara. Vai ficar feliz. Você vai ver quanto é acessível moldar o seu combinho aí de inteligência Exato, emocional. exato. E é E é isso, meu povo. A gente se vê. Deixa sua contribuiçãozinha aqui, porque a gente contribuiu um monte com você agora sobre esse vídeo. Deixa teu joinha. Se você quiser entrar, vai fazer muita diferença pra gente. Sim, se inscreve aqui no canal e manda isso para alguém que você acha que precisa, porque seguramente se tem algum amigo, se tem algum conhecido, filho de alguém que tá precisando ouvir sobre isso, que alguém está tentando muito e não está conseguindo, e a pessoa é boa, a pessoa não está conseguindo por quê? Talvez ela não entendeu ainda que o que falta não é o conhecimento técnico, e sim seja o conhecimento mais sutil ali na área da habilidade. Manda para ela e tamo junto. Bora!